Palestra na UFV. Meu nome é Matheus Matos, eu sou professor do Departamento de Física da UFOP e eu queria agradecer o professor Eduardo Neri, meu amigo, pelo convite, e também a UFV, Departamento de Física e Pós-Graduação, pelo convite na palestra. Eu gostaria de estar em um momento diferente, com uma palestra presencial. Quem sabe no futuro a gente possa combinar algo do tipo. O tema da minha palestra hoje vai ser compressão induzindo modificações em camadas de grafeno e nitride de boro. Então eu quero descrever uma série de materiais 2D que a gente vem estudando nos últimos tempos. E antes de falar disso propriamente, eu vou querer fazer uma revisão do que é estrutura eletrônica, do que é o estudo teórico de materiais com viés experimental, né, com colaboração com professores que trabalham dentro do laboratório. Então, a minha apresentação vai ser dividida da seguinte maneira: gastar um slide ou dois falando do nosso grupo de pesquisa na UFOP, explicar um pouco o que é estrutura eletrônica, falar um pouco de aplicação de modelos e cálculos de primeiros princípios para materiais, a relação teoria-experimento, revisar um pouco sobre materiais 2D, né, grafeno, BN, heteroestruturas de grafeno, BN. Sei que todo mundo já deve estar cansado de ouvir falar sobre isso, mas é só uma motivação para o que a gente vai estudar, que é os novos materiais 2D. Então, vou tentar fazer uma abordagem sobre o que a gente chama de diamondeno, diamondol, o bonitrol e o diabon, que seria uma heteroestrutura grafeno-BN hibridizada. E por fim, espero ter tempo suficiente para algumas conclusões rápidas. Ótimo, nosso grupo de pesquisa, o grupo Nano na UFOP, né, e tem esse site nano.ufop.br, que a gente tem um grupo com alguns professores teóricos e experimentais. Eu convido a quem ainda não conhece a visitar nosso site e conhecer nosso grupo de pesquisa. O grupo Nano ele trabalha quase que totalmente dentro do programa de pós-graduação em ciências, o FIMAT, e também a RedeMat. E esse grupo conta com a participação dos pesquisadores experimentais, a professora Ana Paula, a Jaqueline, o Tony Mar, a Thaís, a Ive e a Mariana, né, que são os últimos três, os mais novos no departamento e no grupo de pesquisa, e como teóricos eu, o Alan e o Ronaldo. Se eu fosse pegar o grupo Nano ele tem uma série de colaborações com diversas outras instituições e universidades, né, e professores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu queria só deixar registrado aqui os principais nomes que eu colaboro diretamente. As colaborações muito importantes na UFMG com os professores Mário Sérgio e Hélio Charchan, que são colaboradores teóricos, e os experimentais, o professor Bernardo, Rogério, Luiz Gustavo, a Juliana Brant, o Rodrigo, Miriano, Luiz Cury, né? Tem muita gente que colabora e a gente consegue criar esses modelos teóricos para o que é feito no laboratório. Dentro da UFOP também a gente tem muitas colaborações, a professora Ana Paula, o professor Alan Barros, que é o teórico, o Ronaldo, né? O professor Thiago Casati, que trabalha na parte de caracterização fotofísica de moléculas, e outros colaboradores em outras instituições que são igualmente importantes. Bom, também queria fazer uma propaganda da série de divulgação científica HPC Spotlight, que eu fiz uma pequena participação. É uma coisa inovadora que a empresa Versato está fazendo e é bem interessante para divulgação científica. Então, eles estão na segunda temporada, já saíram 3 episódios, um episódio 0 e mais 2. Convido a todos também a assistir, quem tiver interesse. Eu queria deixar registrado também de antemão que para fazer as minhas apresentações eu usei
algumas ideias constantes nas inúmeras palestras que eu assisti do professor Mário Sérgio. O professor Mário Sérgio foi meu orientador de mestrado e doutorado. E também a palestra do professor Alberto Garcia, que é um dos idealizadores do programa Siesta que a gente usa para fazer as simulações. São referências importantes para a primeira parte da minha apresentação. Joia, para falar do meu problema em si, a gente tem que falar um pouco sobre o que é estrutura eletrônica. E aí eu peguei uma ponga no livro do professor Richard Martin, que ele é um livro totalmente de estrutura eletrônica e ele define de uma maneira muito boa o que é estrutura eletrônica e o que é isso quando a gente fala, eu trabalho na área de estrutura eletrônica, o que é que isso significa, né? Então, basicamente, a gente sabe que os elétrons, os núcleos, né, são as partículas fundamentais aí da natureza. A gente consegue, juntando essas partes, essas partículas, construir átomos, moléculas, né, sólidos e também desenvolver coisas nesse sentido novas, né? As coisas podem ser observadas a partir da natureza e podem ser construídas a partir do laboratório. E quando a gente fala de estrutura eletrônica, a gente está falando basicamente dos elétrons, porque os elétrons eles formam o que o Martin chama de cola quântica, né? Que é o que os elétrons que mantêm os núcleos juntos, né? Para formar um sólido, uma molécula, etc. Então, essa cola quântica é o objeto de estudo do que a gente chama de estrutura eletrônica. E através do estudo dessa cola quântica, a gente consegue determinar as propriedades desses sistemas, desses materiais, né? As propriedades elétricas, magnéticas, ópticas, etc. Então, nesse sentido, a estrutura eletrônica ela vai dizer do estado de movimento dos elétrons nesses sistemas, né? E sobre o campo eletrostático que esses elétrons criam junto com o núcleo, né? Então, quando a gente fala de estrutura eletrônica, isso significa tanto encontrar quem que são as funções de onda que descrevem esses elétrons e quem que é a energia associada a isso. Basicamente, a gente vai ver que isso tem a ver com resolver as equações da mecânica quântica aplicada a um sistema de muitos corpos com elétrons e núcleos, né? Existe uma série de aproximações que a gente usa para resolver esse problema, eu vou falar um pouco mais adiante. E é isso que consiste essa questão de estudar elétrons em diferentes ambientes, como em sólidos, de moléculas e etc. Se a gente for falar de elétrons, né, existe toda uma história desde o descobrimento e observação do elétron até a consolidação da mecânica quântica, né? Mas atualmente, né, dominar essa área de descrição dos elétrons é um dos grandes desafios da física teórica, né, e do desenvolvimento de novas abordagens dos elétrons nesses sistemas e é claro, avanços em termos de métodos computacionais que consigam tratar esses sistemas mais precisamente e mais rapidamente, né? Então, atualmente, o nosso limite para tratar esse tipo de sistema tem a ver com o nosso limite de implementação, de utilização de máquinas e de computadores rápidos, né? A história da estrutura eletrônica, obviamente, ela vai coincidir aí com o nascimento da mecânica quântica, depois que o Thomson, pai, descobre os elétrons, né? Aí vem toda a revolução da física moderna, com Rutherford, com a descoberta do núcleo, os modelo de Bohr, né? E o nascimento da mecânica quântica com de Broglie, Schrödinger e Heisenberg. E basicamente, estudar a estrutura eletrônica é resolver a equação de Schrödinger para um sistema de muitos elétrons em um conjunto de núcleos, né? Então essa equaçãozinha ela é a chave da solução, né, dos nossos problemas em física da matéria condensada. Bom,
eu quero chamar a atenção para uma coisa importante, que é qual que é a importância dos cálculos de primeiros princípios dentro do método científico, dentro da ciência, dessa área de física da matéria condensada que a gente estuda, né? Basicamente, se a gente for pensar no método científico, né, o método científico ele é a repetição, né, de experimentos, modelos, predição de forma contínua até a obtenção de um modelo ótimo, um modelo final que consiga descrever os aspectos que estão sendo observados no laboratório. Então, se você encontra um modelo final que descreve isso, você tem então um jeito de descrever tudo que é observado no laboratório no que diz respeito àquela coisa. Dentro da física da matéria condensada, dessa parte de estrutura eletrônica, esse modelo final ele já é conhecido, né? Esse modelo final de caracterização de materiais, de caracterização de moléculas, ele já é conhecido, e ele é conhecido e pode ser resolvido se você utiliza computador. Então, para usar esse modelo final, a gente precisa de computador. Eu vou falar um pouco sobre isso. Então, se você tem o método científico, experimento, modelos, predição, experimentos, você cria um modelo, esse modelo ele não é bom o suficiente, você vai evoluir esse modelo para tentar prever novas coisas dentro do laboratório. O laboratório repete as medidas e a gente cria novos modelos, e essa coisa se repete até você ter uma coisa que é fundamentada e completa, né? Desse sentido, a gente pode tentar pensar em um exemplo de modelos, partindo lá do zero, do que a gente chama de primeiros princípios, e evoluir isso para um modelo final. Então imagina que a gente tem um sólido e a gente quer entender como que esse sólido vibra. Então, esse sólido ele é composto de diferentes átomos, diferentes ou não diferentes, e eles vibram, e a gente quer descrever como que esses átomos vibram e quais são as propriedades que a gente consegue tirar dele. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando um átomo vibra é que, no movimento harmônico, né, as vibrações elas vão ser em torno de um ponto de equilíbrio. Se você tem uma vibração, você pode querer dizer que a gente tem como um primeiro modelo esferas rígidas que representariam os átomos ligados por molas, né? Esse é um modelo inicial, bastante simples, mas que se você limitar o alcance do que você quer descrever, ele pode funcionar muito bem, né? Então, átomos, esferas rígidas e ligados por molas. Com esse modelo, então, se você resolve as equações de movimento desse modelo, você consegue descrever, por exemplo, a dispersão de frequências que pode ser medida no laboratório. Então, você tem um gráfico aí de dispersão de fônons, né? A dispersão a linha preta é a previsão, né? E os experimentos são os pontos vermelhos. E aí você pode fazer essa previsão e usar experimentos como Raman, né? Espalhamento de nêutrons, para obter essas frequências. Então você vê que, dependendo do nível de coisa que você faz, você consegue descrever razoavelmente como que são as frequências de vibração desse sólido com esse modelo simples, né? Então, esse modelo é um modelo inicial, que a gente partiu de um conjunto de equações puras, de equações de movimento, e a gente teria então um primeiro modelo para descrever isso. Em algum momento, esse modelo pode falhar na descrição desses sistemas, e aí a gente tem que evoluir esse modelo de alguma forma. Então, a gente pode evoluir esse modelo, por exemplo, prevendo que esse modelo pode ser descrito se você considera um potencial de interação entre os átomos nesse sistema, né? Então, naturalmente, se você usa um potencial melhor do que um potencial harmônico, o F igual a Kx, você vai melhorar a descrição de alguns sistemas desse caso. Nesse caso, se você propõe um potencial interatômico, você já começa a precisar de computadores para tentar resolver o seu problema. Então, você vai usar uma coisa que a gente chama de simulação dinâmica molecular,
e naturalmente a gente vai precisar de computador, de resolver essas equações numericamente para poder resolver o nosso problema. Se você faz isso, você vai ter algum tipo de ganho em relação ao modelo anterior, mas você vai começar a ter uma necessidade natural do uso de computadores para exploração de novos modelos e modelos mais precisos, né? As descrições de propriedades que não podem ser vistas a olho nu apenas por resolver as equações, as propriedades emergentes, ela não vai estar disponível só olhando na equação, né? Você vai ter que conseguir obter um conjunto de resultados a partir de um modelo, de uma teoria, e olhar isso com uma certa delicadeza para poder determinar propriedades emergentes que não são tão disponíveis a olho nu, né? Então, nesse sentido, o uso de computadores e o uso de cálculos de primeiros princípios ganham uma importância grande, né? A gente pode refinar esse modelo, por exemplo, a gente pode tentar prever uma estrutura interna dos átomos, considerando aí que eles não são tão rígidos, que eles são polarizáveis, né? Pode colocar mais molas, em vez de uma mola ligando, a gente pode colocar um modelo de casca com diferentes quantidades de mola para tentar descrever melhor a polarizabilidade, né? Se você faz isso, você vai melhorar o ajuste dos dados experimentais, você vai conseguir descrever novos fenômenos, e aí você tem um modelo mais refinado para esse problema. É claro que em algum momento a gente precisa chegar no modelo final que descreva isso, né? Então a gente começou por um modelo rígido, adicionou alguma complexidade a esse modelo, né? Conseguiu descrever novos fenômenos, né? A gente precisou de computador para fazer isso. Então a gente viu que, de certa forma, o uso de computadores é essencial na exploração de novos modelos e na descrição de novas propriedades. Se você pega novos fenômenos, se o modelo não é completo, você acaba falhando na descrição completa desse sistema. Então a gente precisa de um modelo básico, completo, que consiga descrever isso dentro de um modelo final. E esse modelo básico dentro da física da matéria condensada, a gente precisa de mecânica quântica e eletromagnetismo. A gente usa as equações da mecânica quântica junto com a lei de Coulomb, né? Isso é suficiente para descrever os materiais, né? E aí a gente consegue ter um modelo final que consegue descrever tudo o que acontece, ou quase tudo, dependendo do seu nível teórico, dentro das ciências de materiais. O que é a equação de Schrödinger? Acho que a maioria de vocês já conhece aqui quem que é o problema quântico, mas qual que é o problema quântico dentro da área de materiais? Você tem a equação de Schrödinger, dependendo do tempo. O Hamiltoniano, ele é um Hamiltoniano bastante complexo, um Hamiltoniano de muitos corpos, né? Então você tem um termo de energia cinética dos elétrons, um termo de energia cinética dos núcleos, né? Um potencial de interação elétron-elétron, núcleo-núcleo e um potencial de interação elétron-núcleo. Então é uma coisa muito complexa de ser resolvida. Quem fez mecânica quântica sabe que esse problema só é solúvel analiticamente para o átomo de hidrogênio. Se você usa uma teoria completa junto à mecânica quântica para esse problema de muitos corpos, a gente não consegue uma teoria, uma solução analítica. A gente precisa utilizar computadores e aproximações para poder conseguir resolver completamente isso de maneira adequada, né? Com um custo-benefício de rapidez e nível teórico bom, né? Então a mecânica quântica junto com esse potencial de Coulomb, eles são o que a gente precisa de modelo final para descrever esse tipo de sistema. Se a gente quer resolver o problema eletrônico, né, a estrutura eletrônica desse cara, a gente pode, dependendo das propriedades físicas que você quer descrever, a maioria delas dentro da área de estrutura eletrônica pode ser resolvida para sólidos utilizando essa aproximação. É uma aproximação que a gente conhece como Born-Oppenheim, de maneira bem simplificada, né? A gente pode dizer que se a gente considera os elétrons o movimento dos núcleos
o movimento dos elétrons muito mais rápido do que o movimento dos núcleos, a gente pode simplesmente desconsiderar ali a energia cinética dos núcleos, né? E resolver o problema eletrônico. Então, se você elimina essa parte da energia cinética dos núcleos, a gente tem um problema que é o potencial de interação núcleo-núcleo agora, os núcleos vão estar parados, eles vão ser constantes. O potencial de interação elétron-núcleo vai ser para um potencial fixo, então os núcleos estão fixos em cada posição, e aí você tem os elétrons rodeando isso, a gente pode chamar isso de potencial externo. E esse Hamiltoniano ele evolui de um Hamiltoniano de um sistema completo para um Hamiltoniano eletrônico, né? Então você deixa de resolver um problema como esse, desacoplando o movimento dos elétrons e dos núcleos, né? E aí a gente tem que se preocupar agora com um problema eletrônico, que é esse Hamiltoniano que diz respeito apenas aos elétrons. É claro que vai existir uma equação, pode existir uma equação para os núcleos, do movimento dos núcleos, e naturalmente as funções de ondas dos elétrons vão ser parametrizadas pelas posições dos núcleos e vice-versa. Então, com essa aproximação, a gente tem agora que resolver apenas o problema eletrônico, né? Ainda assim, se você considerar qualquer sistema simples que não seja o hidrogênio, você vai ter mais de um elétron para resolver. E analiticamente isso é pouco provável. Então, a gente precisa de alguma outra aproximação para o problema eletrônico, né? Historicamente, essa coisa evoluiu utilizando, por exemplo, a teoria do Hartree, que diz o seguinte: você vai propor um modelo onde a solução final, o psi, né, a função de onda final desse conjunto de elétrons é apenas a função de onda de cada elétron multiplicada, um produto de cada função de onda de cada elétron. Ou seja, você está falando que os elétrons eles estão descorrelacionados e você, no final, acaba concluindo que o potencial de Hartree seria aí um potencial de interação eletrônico com um campo médio de n-1 elétrons para cada partícula, né? Esse potencial de Hartree ele é o mais simples que a gente consegue para esses problemas de muitos corpos de elétrons, né? Se você evolui isso, você pode, por exemplo, adicionar a questão da antissimetrização da função de onda para incluir o princípio de exclusão de Pauli. Então você propõe a função de onda como um produto dado pelo que a gente chama de determinante de Slater. E você tem agora adicionando a parte de energia de troca, né, que vem desse tipo de proposta. Ainda assim, você tem aí um problema que é resolver a equação de Schrödinger e obter as funções de onda para esse problema eletrônico. E essa coisa, ela não é uma coisa simples, né? Parece simples, mas não é. Obter essas funções de onda é muito custoso, mesmo computacionalmente, para problemas eletrônicos de poucos elétrons. Então, com o passar disso, lá em 1964, um cara conhecido como Walter Kohn conseguiu desenvolver uma teoria que simplifica demais isso. Se a gente olhar para uma função de onda dessa, essa função de onda ela vai depender de muitas coordenadas, né? As coordenadas dos núcleos, as coordenadas dos elétrons, então 6n coordenadas se você não considera aí o spin. Então, a teoria que simplifica esse problema, que é uma reescrita da mecânica quântica para sistemas eletrônicos, né, é mudar a chave do problema. Então, se você usa a equação de Schrödinger para obter a função de onda, você está preocupado com a função de onda, você quer obter a função de onda. O que o Walter Kohn fez foi mudar o foco. Olha, agora eu não quero... o que me importa não é a função de onda, né, porque a função de onda ela é um funcional da densidade. Então, se eu tenho a densidade desse sistema, eu consigo resolver o meu problema eletrônico. Então, é uma reescrita da mecânica quântica, onde você troca um problema aí de muitos corpos e muitas variáveis para um problema de uma função que é apenas 3 variáveis. A densidade eletrônica depende de x, y, z, né, ou 3 variáveis dependendo do sistema de coordenadas. O DFT, né, essa teoria do Walter Kohn, e o primeiro artigo deles é o Walter Kohn e o Hohenberg,
É baseado em dois teoremas, né? O teorema 1 e o teorema 2. O teorema 1 diz que o potencial externo sentido pelos elétrons é um funcional único da densidade eletrônica. E o teorema 2 diz que o estado fundamental é a energia mínima para a densidade N exata, né? O que significa isso, né? A primeira coisa é que o teorema diz que, dado um potencial externo, esse potencial externo determina quem que é a densidade, e a implicação disso é que todos os observáveis físicos desse problema vão ser funcionais da densidade, né? Uma vez que você define o potencial externo, você consegue determinar, concluir que os observáveis são funcionais da densidade. Então, o valor esperado de qualquer observável vai ser um funcional da densidade, e aí você consegue mudar o problema, né? Você tem agora que resolver um problema de obter a densidade eletrônica do seu sistema. O segundo teorema, ele é uma reescrita do princípio variacional para esse problema do funcional. Então, uma vez que você consegue determinar um funcional universal único para a energia, né, em função da densidade, você pode aplicar o princípio variacional para ela e determinar quem que é a energia do estado fundamental de um sistema, né, e quem que é a densidade eletrônica desse estado fundamental. É claro que se você aplica o princípio variacional aqui, ou seja, se eu minimizo a minha energia em função da densidade, a gente cai num segundo trabalho do Walter Kohn, agora com o Chan, né, que eles minimizam a energia, essa energia aqui em relação à densidade. Então essa energia eles conseguem escrever em função da densidade utilizando termos conhecidos, né? Então energia cinética de elétrons não interagentes você consegue escrever em função da densidade, o potencial de Hartree, o potencial externo, e aqui um termo, o potencial de exchange de correlação, ou de troca e correlação, né, que é o único que a gente também não conhece uma forma exata de escrever ele em função da densidade. É o problema-chave do DFT, né? Se você consegue escrever essa energia em função da densidade, você pode minimizar ela em relação à densidade, e você consegue, a partir dessa minimização, determinar a energia do estado fundamental e a densidade do estado fundamental. Só que quando você faz isso, a solução desse problema é exatamente resolver uma equação tipo Schrödinger, que a gente chama de equação de Conchamp, que é o que está aqui, que é exatamente uma forma de determinar a densidade eletrônica desse sistema, resolvendo essa equação de Schrödinger, que a gente chama de um sistema auxiliar não interagente, né? Porque nesse caso é uma equação de Schrödinger para um corpo só. Você resolve essa coisa e, como resultado, a gente determina quem que é a densidade eletrônica desse sistema através da equação de Conchamp, né? Feito isso, basicamente a gente consegue resolver o problema eletrônico, né? Você determina a densidade eletrônica, determina quem que é a energia, você tem uma solução de um problema. Como todos os observáveis vão ser funcionais da densidade, você vai conseguir determinar as propriedades desse sistema, né? É claro que nesse termo de exchange de correlação, o potencial de troca de correlação, é que vem o problema do DFT, né? Até então, até chegar nesse ponto, o DFT é exato, ela é uma teoria exata. Só que para você implementar isso, você precisa conhecer esse termo. E aí quando você propõe aproximações para esse termo, é que você começa a aproximar a teoria do funcional da densidade. Então existem algumas propostas para esse termo, tem o LDA, né, que diz respeito a uma aproximação para esse termo considerando o sistema não homogêneo de muitos corpos, né, similar aos sistemas homogêneos de gás de elétrons interagentes. Então você vai lá, faz uma aproximação local para isso. E você também pode fazer uma proposta, se o sistema tem uma variação espacial da densidade, você propõe que essa energia de exchange de correlação pode ser expandida em função de gradientes também, né? E isso funciona muito bem. Então o GGA é uma aproximação que funciona muito bem, existem diversas
propostas, né, de sabores para esse funcional. Então, o PBE é um dos mais famosos e bastante usado, um dos artigos mais citados aí da literatura. Então, nesse ponto, a gente tem, usando a teoria do funcional da densidade, o que a gente chama de modelo final para agregados atômicos. Se a gente usa o DFT ele é o nosso modelo final para resolver esse problema, né? Se a gente consegue uma implementação boa do DFT, a gente consegue um modelo final para resolver esses problemas em física da matéria condensada. O DFT ele tem se mostrado bastante preciso, né? Versátil também. Ele é um modelo que tem sido implementado por diversos grupos espalhados pelo mundo. A gente consegue obter, a partir dessa implementação, diversas propriedades físicas, como energia, força, né, estresse, a parte de estrutura de bandas, espectros de absorção e etc. Então, o DFT ele vai ser esse modelo final que a gente precisa usar para resolver a questão do método científico, né? É claro que a gente precisa ter cuidado quando a gente usa métodos, esse DFT implementado, né? Porque, de certa forma, se você começa a ter usar esse método sem pensar um pouco sobre ele, você pode acabar cometendo algumas falhas, né? Então, como o professor Alberto Garcia pontuou com essa frase aí do Anderson, né, que é um dos prêmios Nobel dessa área, um modelo simples pode lançar mais luz em uma natureza, em como a natureza trabalha, do que em uma série de cálculos ab initio de casos individuais, os quais, mesmo se corretos, são tão detalhados que eles escondem a realidade ao invés de revelá-la. Um cálculo perfeito simplesmente reproduz a natureza, não explica ela. Então a gente precisa saber implementar isso, saber usar isso e não simplesmente ter uma série de resultados sem saber interpretar o que está sendo revelado. Tá? O DFT, então, ajuda a gente em ciências da materiais na exploração e previsão, né, de materiais, de explicação de laboratórios. A gente consegue, por exemplo, se você tem, por exemplo, um programa como esse, né, a gente pode explorar o que acontece em situações que certos laboratórios não podem explicar. Então, condições de pressão extrema que alguns laboratórios não têm condição de prever, mas que dentro da teoria, dentro da implementação do DFT, isso é bem factível, né? Ele serve também para a gente conseguir esclarecer e complementar informações experimentais, né? Então a gente tem controle das condições de simulação. Então se você tem um colaborador que está resolvendo um problema físico, eu obtive uma amostra do sólido tal que parece ter uma dopagem nesse sítio aqui de um átomo tal. Então isso é uma coisa muito fundamental de ser feita utilizando métodos de primeiros princípios com DFT, né? Você pode também focar em design de materiais, né? Então você pode usar a teoria para propor materiais e aí essa coisa vai diminuir a tentativa e erro dentro do laboratório. Você fala, vai por esse caminho aqui, aplica essa pressão ali que você vai conseguir descrever nascer esse novo material. E também na descrição de propriedades escondidas em materiais que ainda não foram estudados, né? Tem muitas revoluções aí que acontecem porque algum teórico conseguiu perceber dentro da simulação coisas inusitadas que depois os laboratórios conseguem estudar. Além disso, ele consegue também, você consegue criar modelos mais leves, mais simples, através de parametrização utilizando o DFT. E aí dentro da teoria, dessa coisa de teoria e experimento, né, pelo menos no grupo que a gente trabalha, que veio aí do Chachan, do Mário Sérgio, eles fizeram um pós-doc com o grupo do professor Marvin Cohen e Steven Lui,
E eles meio que, digamos, ensinaram a gente a começar a entender, a conversar com um laboratório. Então tem essa proposta do Marvin Cohen de um nanotubo de BN, né, nitrito de boro, e que ainda não tinha sido proposto experimentalmente. Ele pediu para um aluno fazer ali uma conta do nitrito de boro, viu as propriedades que ele possuía, e depois isso foi sintetizado em laboratório, né? Então ele meio que abriu essa área de conversa, teoria e experimento, e que a gente tem conseguido também fazer aqui na UFOP e o FMG com, com as colaborações com os experimentais. Como que funciona a teoria então, né? Pensando nisso tudo? A gente tem uma parte que é de dinâmica clássica, que a gente pode fazer dinâmica molecular. Basicamente consiste em ter um determinado potencial que vem de modelos de cálculos primeiros princípios e resolver as equações clássicas do movimento aí. Tem a parte de time-binding, que você consegue resolver a equação de Schrödinger com alguma parametrização empírica por Hamiltoniano, alguma aproximação. E tem a parte de primeiros princípios, que não tem nenhum parâmetro ajustável e o Hamiltoniano é obtido autoconsistentemente, né? Utilizando essas três níveis de teoria, dependendo do problema, a gente consegue determinar diferentes propriedades do nosso sistema. Só que isso tem um preço, né? Então, por isso que a gente precisa desses três níveis, né? Se você quer uma coisa muito precisa e que consegue descrever bem o seu sistema, você não vai conseguir fazer sistemas muito grandes, modelos com muitos átomos. Então, os métodos ab initio aí eles conseguem uma boa transferibilidade, mas a gente está limitado a estudar sistemas pequenos na parte de estrueletrônica. Isso vai aí até uns 100 átomos, é possível, talvez 1000 átomos, dependendo dos computadores. Se você precisa de uma coisa maior, né, você aumenta o tamanho do sistema e você pode mudar para um time-bind semi-empírico, você vai conseguir resultados bons, dependendo da parametrização. E, novamente, se você precisa aumentar mais, descrever um sistema muito grande, uma molécula dissolvendo em um determinado solvente, você precisa utilizar potenciais empíricos de dinâmica molecular para poder resolver isso, né? Então, difícil obter estrutura eletrônica, e aí as coisas são precisão e tamanho do sistema são inversamente proporcionais. Como agora eu tenho poucos minutos, eu vou falar rapidamente de grafeno BN e partir para a aplicação dos materiais em si. Acho que todo mundo já conhece o grafeno, né? O grafeno é essa coisa de uma camada de carbono que forma uma rede hexagonal ligada por sp2, né? Foi esfoliado pela primeira vez pelo André Geim e Konstantin Novoselov com esse prêmio Nobel em 2010 e causou uma revolução no estudo de materiais 2D, né? Então tem o grafeno, tem o HBN, que é muito parecido com o grafeno, só que com bóros de boro e com átomos de boro e nitrogênio. Toda uma classe de materiais de calcogenetos de metais de transição, como MlS2. Então tem infinitos materiais 2D que podem ser estudados. Vou só acentuar as propriedades eletrônicas do grafeno e do BN, né? Então o grafeno é esse semicondutor de gap nulo com a presença do cone de Dirac aqui no ponto K, enquanto que o BN é esse material isolante, né, com um gap maior do que 5 eletronvolts por causa de uma quebra de simetria de subredes. Quando você troca os átomos de carbono por átomos de boro e nitrogênio, você acaba abrindo um gap aqui muito grande, tornando um material um isolante. Esses dois materiais vai ser o tema de estudo do que eu quero propor como materiais sob pressão, né? O grafeno sob pressão e o BN sob pressão. Então, o que são esses materiais, novos materiais 2D, né? Que a gente chama de um diamante bidimensional. Então, essa coisa de você pega o grafeno, né? Uma bicamada de grafeno que tem um empilhamento AB conhecido. E se você
comprime uma camada sobre outra e coloca alguma cobertura de passivação com alguma espécie atômica, como hidrogênio ou hidroxila, você consegue gerar o que a gente chama de um material diamante 2D. Né? Isso foi estudado lá em 2011 pela professora Ana Paula e colaboradores com modelos teóricos e experimentais. Né? Foi observado via experimentos de AFM, compressão de experimentos de AFM e de cálculos teóricos de primeiros princípios, feitos pelo professor Mário Sérgio e o Marquinhos. Né? Apesar disso, até então não havia uma evidência direta desse material. Algumas pessoas se interessaram por isso e começaram a estudar isso com mais afinco e para determinar uma evidência direta disso, né, do diamante 2D, para poder determinar as propriedades interessantes desse cara. E então o estudo, o que eu quero apresentar aqui é esse novo conjunto de materiais diamante 2D, né, que vem da compressão de camadas de grafeno e HBN ou de misturas de grafeno e HBN. Então, o cálculo é baseado em cálculos de primeiros princípios, usando o DFT com a implementação dada pelo Siesta. Né? A gente usou uma aproximação do potencial de troca-correlação do GGA e uma metodologia aqui de aplicar uma pressão no sistema. Então, aqui tem um exemplo, a figura do Wellington, meu aluno do FIMAT. Um exemplo de como a gente pode modelar a aplicação de pressão. Né? Você cria um vínculo onde você zera as forças nos átomos da camada de baixo e aplica uma força nos átomos da camada de cima, e aí consegue reproduzir essa pressão, né? E a gente implementa isso dentro do software do Siesta e pode aplicar isso para vários sistemas bidimensionais. Né? Tem esse bloquinho do Siesta. Estou começando com o Diamondeno lá em 2011 com a professora Ana Paula. A gente tinha multicamadas de grafeno. Se você comprimisse, isso aqui é um cálculo teórico, comprimisse com a presença de uma hidroxila, era observada aqui a formação desse material que na época foi conhecido como diamondol, por causa do grupo OH que tem aqui em cima. Né? E os experimentos de AFM eles foram feitos no laboratório do professor Bernardo. Então você tinha lá a bicamada e você observava como que era o processo de injeção de carga quando você comprimia essa bicamada. Então, se você comprime a monocamada, a injeção de carga é constante, mas se você comprime a bicamada, você tem um decréscimo da injeção de carga. Por que isso acontece? Né? Teoricamente, foi previsto que quando você gera o diamondol, esse material tem uma transição metal semicondutor. Né? Então, ele deixa de ser um semicondutor de gap nulo e passa a ser um semicondutor com um gap definido, como está apresentado aqui na estrutura de bandas e na densidade de estados, né? E inclusive com um gap diferente para diferentes componentes de spin. Né? Isso foi previsto teoricamente e foi observado no laboratório experimentalmente. Aí depois disso, o Luiz Gustavo Martins, que era na época o estudante de mestrado do professor Luiz Gustavo Cansado, né, Augusta, eles estudaram isso utilizando um outro procedimento, que era um procedimento de comprimir esses materiais, de comprimir essa bicamada dentro dessa célula de compressão com diamante, né, e ao mesmo tempo fazer essas medidas de espectroscopia. Né. Então a gente tentou repetir os cálculos para prever uma pressão de transição quando você fazia isso. Né? Então, usando aquela metodologia de pressão, a gente viu que as pressões, se você não considera o spin, eram da ordem de 4,7 gigapascal, e se você considera spin, isso pula para 11 ou 12 gigapascal. Né? E aí a gente tem uma ideia mais ou menos de como conversar com os experimentais. Isso também foi feito através de dinâmica molecular, com a colaboração do professor Alan Barros, da UFOP. Então a gente observou fenomenologicamente que essa questão da transição também acontece
a temperatura ambiente, né, 300 Kelvin. Então aqui tem um gráfico de pressão por tempo, e à medida que você vai aproximando, usando um esquema de pistão, uma camada já hibridizada sobre a outra, em algum momento essa pressão cai, o que caracteriza a formação desse material que a gente chama de diamondol, nesse caso aqui uma generalização para diamondeno, né? Do ponto de vista experimental, o pessoal do Raman estudou isso, né, e viu uma evidência de transição de, SP2 para SP3, né? Então o comportamento inicial observado para as bandas G e 2D era um blue shift com o aumento da pressão hidrostática e também um alargamento abrupto da banda G, né, que caracterizava a transição de fase do grafite, né? E além disso, uma supressão da banda 2D, né? Isso era uma coisa que dentro da espectroscopia Raman caracterizava aí, de certa forma, o surgimento do diamondol ou diamondeno, né? Nesse novo trabalho que a gente está continuando, eles foram mais além ainda com caracterização da amostra pós-compressão e caracterização com AFM e com raio-x, né? Então, amostras de AFM, imagens de AFM mostram sinais de dentação, né, desse substrato no silício. O raio-x mostra a formação de um diamante hexagonal. E há também uma observação ótica do processo de hibridização, né? Você vê que com a evolução da pressão, a cor da parte do grafite ela muda, também indicando aí um fenômeno de transição de fase de grafite, bicamada de grafeno, para o que a gente chama de diamondol. O Alan também caracterizou isso com dinâmica molecular, né? Então ela ajuda a gente a entender como que é a dinâmica de formação dos SP3. Então aqui tem um gráfico de aumento de pressão de baixo para cima, né? Então as camadas, se você pega um estudo de 5 camadas, um diamondeno com 5 camadas, você vai aumentando a pressão. A primeira parte é a hibridização das duas primeiras camadas. Depois, se você aumenta mais, isso vai aumentando num tempo infinito. Acreditamos que isso vai formar um diamondeno 5 camadas completo. E aqui tem um mapa de como que o SP3 é formado em termos de tempo e em termos de ligação entre as camadas. Então isso aqui é camada 1 e 2, camada 1 e 2 para tempos diferentes, camada 2 e 3 e 3 e 4 para tempos 275 picosegundos, né? Eu tenho até um vídeo aqui para apresentar como que é essa coisa, né? Então aumenta a pressão e vai formando as ligações SP3, né? Depois se retira a pressão e aí fica o material. Esse trabalho está submetido agora para a CS Nano, né? Um processo bastante demorado aí, com um trabalho muito grande do Luiz Gustavo Martins na resposta dos referis. Então a gente começa aí um sistema, esse sistema está bem definido, né? E a gente consegue estudar esse mapa de hibridização, né? Aparentemente depois que as duas primeiras camadas se ligam, é possível ver que a propagação horizontal e vertical acontece bem rapidamente, né? E eventualmente as camadas aqui elas podem deslizar com a compressão, formando empilhamentos diferentes, né? Então, na propagação vertical acontece deslizamento entre as camadas, saindo de um empilhamento ABA para um ABB, no caso das 3 primeiras camadas, né? Isso pode evoluir também para as outras camadas. A gente pode caracterizar isso usando também DFT. Então aqui tem uma amostra de estrutura de bandas que foi feita pelo aluno Alan Souza, orientado pelo professor Mário Sérgio. E a gente vê que inicialmente, sob pressão, o sistema forma o diamondol nas 2 primeiras camadas, e se você aumenta a compressão, essas ligações pendentes que ficam aqui na parte de baixo do diamondol, elas vão se propagando à medida que as camadas vão colando, e no final sempre vai sobrar
essas ligações pendentes, e isso que pode facilitar o processo de formação de um diamondol com mais camadas, né? Nesse caso aqui, utilizando aquele modelo de compressão, a gente observou a formação de diamondeno 5 camadas com empilhamentos do tipo ABBB, né? E mesmo com 5 camadas, o comportamento eletrônico é muito parecido com o comportamento eletrônico do diamondol de 2 camadas, como está previsto aqui, né? Uma abertura de gap e uma diferença de gap entre materiais diferentes. Ótimo, então eu descrevi aqui a formação do diamondol e a formação do diamondol de 5 camadas com essa interação com o laboratório, né, com os professores Luiz Gustavo e o Luiz Gustavo Martins. E também a gente pode pensar, eu fiz isso com o grafeno, mas existe o BN, que é muito parecido com o grafeno estruturalmente. O que acontece se a gente comprimir, ao invés de grafeno, a gente comprimir o BN, né? Desculpa. Então, isso foi feito no laboratório, né? A professora Ana Paula com o professor Bernardo repetiram o experimento de compressão de poucas camadas de HBM com FM e caracterizaram com EFM e SKPM, que mede o potencial superfície, né? Então, aqui tem uma amostra conhecida dessa coisa e novamente um experimento de injeção de carga foi feito, né? Se você pega uma monocamada de BN e injeta carga, né, a injeção de carga é constante. Mas se você pega uma fill layer, a injeção de carga ela aumenta com a pressão. Isso aqui é um resultado interessante, porque o BN é um material isolante. Como que você pode aumentar a injeção de carga, né, aumentando a força? Só se tivesse acontecendo aqui uma transição de fase também, de um isolante para um condutor, por exemplo, né? Eles caracterizaram isso com SKPM, mostrando que na região que você aperta há uma mudança no potencial de superfície, e isso é um resultado que pode ser conversado com a teoria também, né? Então, a gente tentou modelar isso, eu, o professor Mário Sérgio e Ronaldo e Alan, a gente partiu também de uma bicamara de BN, aplicou a metodologia de vínculo de pressão e viu que realmente uma fenomenologia parecida com o diamondol acontece estruturalmente. Você tem uma mudança aqui sob certas condições de bicamara de BN para uma coisa que o professor Bernard chamou de bonitrol, né? Boron-nitride all. Então, a gente determinou quais são as condições de pressão para isso acontecer, né? Então, partindo de uma bicamada B, ou poucas camadas, ou bicamada A, né? Para ver quais são as diferenças. A gente, para um sistema de multicamadas, observou a formação do bonitrol na parte de cima também, como era previsto no caso do diamondol. E aplicou aquela metodologia para estudar isso, né? Então, desculpa. Se você coloca o sistema a uma distância, por exemplo, 2,9 angstrom, mantendo a compressão aqui, você consegue observar acima desse valor a rebredização não acontece para a distância D entre as camadas. Abaixo disso, a gente consegue determinar a formação do bonitrol, né? E a gente estimou aqui a pressão através das forças de constraint com em torno de 6,7 gigapascal para acontecer essa transição, né? Se você retira o vínculo de pressão, ele mantém aí um composto bonitrol estável, né? Essa mesma coisa acontece para poucas camadas. Se você coloca poucas camadas, como está aqui, pressões de 6,7, 7,6, etc., para 3, 4, 5 camadas respectivamente, é sempre a formação das duas camadas superiores. E se você também coloca isso num empilhamento diferente como o AA, a pressão de transição é um pouco maior, entre 8,2 e 9,3 gigapascal, né?
Quando a gente vai olhar isso para a estrutura eletrônica, olha o que acontece. Aparece um estado dispersivo cruzando o nível de Fermi. Então isso caracteriza a mudança de agora isolante para metal do bonitrol, que explica lá o aumento da injeção de carga nos materiais, né? Então essa banda explica a transição e o caráter condutivo do bonitrol, né? Além disso, esse material ele também é magnético, né? Aparece aí uma magnetização de um magnetron de Bohr por célula unitária. E por fim, a gente falou, ora, se a gente pode estudar o bonitrol e o diamondol, o que acontece se a gente tem uma coisa misturada, né? Aí a brincadeira começa, o que eu falei anteriormente, né? O design de materiais, a teoria consegue ajudar e o experimento também consegue diminuir os passos de obtenção. Então esse foi um trabalho que a gente fez com colaboração com várias pessoas também, com o Alan Souza, o aluno do Mário, o ator, o autor teórico desse trabalho, com a professora Ana Paula na parte dos experimentos, né? Tem todo esse grupo aí, Xaxã, Mário, etc. A gente, os experimentos começaram da mesma maneira. Você tem uma amostra de grafeno sobre BN que foi feita e caracterizada pelo Tiago Campolina e a Juliana Brant, né? E aí, quando a Ana Paula repete os experimentos, tem uma fenomenologia bem diferente dependendo do número de camadas, né? Então, se você tem uma monocamada sobre BN, você tem sempre uma diminuição da injeção de carga no sistema. Se você tem uma bicamada sobre BN, primeiro você diminui a injeção e depois aumenta. E se você tem uma tricamada, acontece uma coisa semelhante, diminui e depois aumenta, né? Aqui a gente já pode pensar em termos de formação de diamondol, né? Se você tem mais de 2 camadas de grafeno. E no caso novo de monocamada sobre BN, você tem sempre uma diminuição aqui. E a gente tentou modelar isso também, né? E, a parte teórica aqui foi feita pelo Alan, né? Então os cálculos da heteroestrutura, o que acontece? Se você pega uma camada de grafeno com essas hidroxilas e comprime ela em cima de um BN, o que acontece, né? E aí vem um problema que eu tive que saltar para descrever a parte de empilhamento entre BN e grafeno. Se você parar para pensar em grafeno e BN, eles têm geometrias parecidas, mas tem uma incomensurabilidade de 1,8%. E sempre que você forma esses materiais, você tem a formação de uma camada sobre a outra com um certo ângulo, né? Se você considera isso completamente alinhado, esse sistema grafeno-BN ele não é isolante e não tem uma diminuição de carga, deveria aumentar, né? O ângulo zero ele não é um bom modelo para o experimento, né? Mas se você começa a considerar ângulos entre as camadas, então aqui o Alan fez um cálculo com 21,8 e 13,17 graus entre as camadas grafeno-BN, você observa aqui, que no ângulo maior você tem um gap maior, no ângulo menorzinho tem ainda um gap aqui. Então isso corrobora o resultado experimental da diminuição da injeção de carga, né, com a pressão para casos não alinhados com um certo ângulo entre eles, né? Isso forma um diabon, né, que é um diamondol com bonitrol diferente, né, tem uma certa estabilidade para esses casos, né? Você pode tentar ver isso com as curvas de bicamada e tricamada, né? Se você tem uma bicamada de grafeno, é esperado que a primeira formação venha da formação do diamondol, né? E se você continua apertando, aí você tem a ligação entre o diamondol e uma camada de BN. Se você continua apertando, aí você tem um material todo hibridizado, e aí explica aquele fenômeno, né? Quando você forma o diamondol, você tem uma baixa da injeção de carga, então você tem um gap aqui para o caso teórico.
Se você continua apertando, vai haver uma ligação entre o diamondol e uma camada de BN. Aí ele ainda é isolante, aqui tem um gap. Mas se você cola formando aqui embaixo, que a gente chama aí do bonitrol, aí aparece um estado cruzando o nível de Fermi. Novamente vira condutivo, que explica parcialmente aí os resultados experimentais, né? Isso acontece para bicamada e também acontece para tricamada, né? Então, um resultado bem interessante de uma conversa entre teóricos experimentais que foi feito, né? Pulando aqui para o final, né? A gente tem então uma modulação do gap do material com função do strain, né? Então, aqui é uma curva teórica, gap por strain, e aqui é uma curva experimental de injeção de carga por força. Você vê que os resultados eles são batem bem, né? A explicação aí do experimento. Bom, é isso. Como conclusão, né? Eu tentei descrever aqui a formação dos materiais com a compressão de duas camadas de BN, duas camadas de grafeno, essa é a heteroestrutura. Caracterizamos aí o diamondol, né? O bonitrol, e também caracterizamos o diabon, né? A mistura deles dois. Então isso abre uma nova área de pesquisa dentro dessa área de materiais 2D, né? Esses trabalhos eles estão tendo uma repercussão muito boa na literatura. O trabalho do Diamondeno já tem mais de 60 citações em 2017. Então tem muita gente trabalhando com isso. E é um dos exemplos de como que teoria, experimento e modelagem computacional pode ser usada para descrever materiais. Muito obrigado, estou aí disponível para perguntas. Os agradecimentos aqui, claro, CNPq, FAPEMIG, INCT, UFOP e FIMAT.